Este é o primeiro vídeo do curso do módulo de apresentação. Nesse vídeo nós vamos ver toda a estrutura do curso, como que ela está organizada, para auxiliar depois a navegação e poder utilizar os recursos e as funcionalidades aqui da plataforma da melhor forma possível. Assim como saber o que vem pela frente, qual é a ordem, tá bem? Como nós organizamos este curso. Nós podemos estruturar esse guia, nós estruturamos esse guia em 7 módulos. Porque ele vai abarcar todas as partes importantes que a gente precisa passar em qualquer formação inicial ou formação continuada para o trabalho com ciência. Portanto, as aulas serão divididas em temas e esses temas serão feitos em vídeos curtos e objetivos. Ou seja, nós vamos direto ao ponto, direto àquilo que precisamos saber. Esses módulos também eles estão estruturados de forma independente, por conta de que muitas vezes a gente precisa encontrar rapidamente algum ponto, algum tema que a gente precisa usar e utilizar logo ali na frente e não tem tempo de ficar vendo todos os pressupostos. Por isso, se numa emergência é necessário buscar um elemento específico, o estudante ele pode ir até esse elemento específico, aprender como faz e depois de fazer aquele ponto específico, ele volta aos outros conteúdos. Você pode acessar diretamente a aula sobre como se faz um artigo científico, ver todos os seus elementos e aprender o passo a passo de como se faz um artigo científico. Então você pode ir direto para lá e depois voltar nas demais aulas do módulo específico sobre trabalhos acadêmicos. O objetivo da estrutura que nós demos a este curso é justamente para que ele seja mais dinâmico e com isso você possa fazer a navegação e o melhor uso de acordo com a sua necessidade. Além disso, a gente tem um caráter não só teórico, mas também teórico-prático, tá bem? Ou seja, você vai poder verificar não apenas a parte teórica do que é o passo a passo, como que faz, né? Cada item da nossa aula, mas também a gente vai poder ter a prática. Então nós vamos ter, quando necessário, a aula mais os vídeos tutoriais. Então, as videoaulas teóricas, onde nós vamos explicar o que é cada coisa, o que é uma citação, o que é uma referência, uma capa, uma folha de rosto, enfim, todos os elementos que são necessários. E, ao mesmo tempo, teremos vídeos tutoriais, em que nós vamos ver no editor de texto como fazer. Dito isso, então, que esses 7 módulos são objetivos, direto ao ponto, são independentes, possibilita que você estude os temas conforme sua necessidade. E também, tendo aulas teóricas e aulas práticas, nós podemos entender, então, como que vai ser esses módulos, tá? O primeiro módulo é este módulo onde nós estamos fazendo a nossa apresentação. Então, neste módulo de apresentação, a gente vai falar tanto da estrutura, que é este vídeo, como também vamos falar dos objetivos e dos benefícios que nós alcançamos com este curso, tá bem? E o módulo 2, nós vamos tratar do trabalho científico e teremos uma breve conversa sobre o trabalho científico, onde nós falaremos sobre a vida na universidade, o ensino, a pesquisa e a extensão. Nós falaremos também sobre as etapas da pesquisa científica, desde o planejamento,
a execução e a elaboração do relatório final, né, que são os trabalhos que nós apresentamos. Falaremos também da diferença entre pesquisa científica e pesquisa didática, que é muito importante para os iniciantes, principalmente, porque muitas vezes um professor pede um trabalho que é um trabalho didático, mas ele pede na forma de trabalho científico, utilizando as técnicas do trabalho científico e a normatização do trabalho científico. Mas é importante saber, porque senão às vezes a gente fica com uma pressão para uma pesquisa didática, como se ela fosse científica, e aí a gente se perde e fica um desespero. Então a gente aprender a lidar quando nós vamos ser solicitados a fazer uma pesquisa didática, como lidar com os elementos da pesquisa científica numa pesquisa didática, e quando de fato nós vamos fazer uma pesquisa científica, tá bem? É muito importante a gente ter clara essa diferença para saber como agir, como se comportar diante da necessidade. Além disso, nós vamos também aprender a identificar fontes de leitura. Ou seja, quando eu estou lendo um livro que eu chamo de livro completo, quando eu estou lendo um livro que eu chamo de coletânea, quando eu estou lendo uma revista, saber se ela é uma revista científica ou saber se ela é uma revista de magazine. Quando eu leio artigos, saber se os artigos são de fato artigos científicos ou se são artigos de reportagem, mesmo que o tema seja sobre tema científico. Saber quando estou lendo um trabalho de conclusão, uma monografia, uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, enfim, dentre outros tipos de leitura. Então nós vamos fazer todo um trabalho voltado à identificação dos tipos de materiais, os tipos de fonte, quais são as fontes confiáveis, como encontrá-la, como fazer um bom levantamento dessas fontes. Tá bem? Então, sabendo essas fontes, nós podemos fazer o levantamento bibliográfico e documental sobre essas fontes. Tudo isso nós vamos aprender no módulo 2. No módulo 3, nós vamos falar sobre a estrutura e a formatação dos trabalhos acadêmicos. Então, trabalhos acadêmicos têm diferentes estruturas e diferentes formatações, e é necessário nós nos adaptarmos a essas diferentes estruturas. Tá bem? Então, nesse módulo 3, quando nós falarmos sobre estrutura e formatação, nós primeiro vamos falar sobre os elementos do texto acadêmico, os elementos da redação científica, que são os elementos pré-textuais, os elementos textuais e os elementos pós-textuais. Mais do que saber quais são, nós temos que identificar a função de cada um desses elementos. Para que serve um elemento pré-textual? Para que serve o elemento textual e para que serve o elemento pós-textual? Sabendo a sua serventia, a sua aplicação, fica depois mais fácil de nós entendermos o porquê eles estão ali e como fazê-los. Depois, nós vamos tratar da formatação geral dos trabalhos acadêmicos. Ou seja, eu não sei todos os trabalhos acadêmicos ainda, eu preciso começar. Eu vou ter que fazer um trabalho para uma disciplina na faculdade ou algo do gênero. Qual é a formatação geral? Como eu começo? Nós vamos falar dessa formatação geral. Depois, a gente vai para os principais tipos de trabalhos acadêmicos, onde nós iremos falar sobre cada um deles, sobre a sua estrutura e a sua formatação específica. E aí, então, a gente vai para
a estrutura de uma monografia, o que é e qual a sua formatação específica, a estrutura de um resumo, o que é e qual sua formatação específica, a estrutura de uma resenha, de um artigo científico, de um paper, tá bem? Então a gente vai falar desses principais tipos de trabalho e ver o que são esses tipos de trabalho, qual a sua estrutura e qual a sua formatação específica, ok? Feito isso, no nosso módulo 3, nós vamos para o módulo 4, que é onde a gente vai trabalhar as listas de referências. Como eu faço uma lista de referências, a antiga bibliografia? Como que eu faço para cada tipo de material? O que eu tenho de fazer? Então, nós vamos ter ao longo deste módulo como elaborar uma lista de referências. A gente vai falar sobre a formatação e a ordem de uma listagem de referência. Nós vamos ver as regras de entrada, como identificar os autores das referências, que vão ser importantes depois para o sistema de chamada de referência, que a gente vai ver ao longo do curso. Parece muito difícil, mas é muito simples, e a gente vai entrar em cada um desses detalhes de forma bastante objetiva. E os elementos essenciais e adicionais de uma referência, portanto, tratar os modelos de referência. Depois do módulo 4, sabendo fazer uma referência, nós podemos aprender a fazer as citações. Então, como elaborar citações, como fazer citações. Então, nós vamos tratar da citação indireta, da citação direta e da chamada de referências. Tá bem? A gente vai tratar disso tudo no módulo 5, que é de citações. Terminada o módulo 5, então desde o módulo 2, 3, 4, 5, nós teremos finalizado aquilo que é muito importante no dia a dia e tal, que são as normas da ABNT. O módulo 2 até o módulo 5 é um módulo de normas, onde a gente aprende a fazer a coisa na prática ali, e coisas que a gente vai precisar ao longo do dia a dia, né? E aí depois, então, nós vamos entrar no módulo, nos dois módulos que são mais vinculados aos fundamentos da pesquisa mesmo. Então, nós vamos trabalhar os tipos de pesquisa, né, para que nós possamos fazer os delineamentos para escolha de fontes, como eu escolho as melhores fontes, de acordo com os métodos adequados ao meu estudo. Ok? Então, os métodos adequados ao meu estudo. Isso é importante por conta de que cada tipo de pesquisa necessita de fontes e de métodos adequados. E a gente vai aprender a fazer esta adequação. Então, a gente vai aprender os tipos de pesquisa e depois eu vou mostrar para vocês como, a partir desse delineamento, que tipo de fonte eu vou utilizar e que tipo de método eu posso aplicar, tá bem? Como escolher os procedimentos metodológicos da minha pesquisa. Tudo isso nós vamos ver no módulo 6. E, por fim, o módulo 7º é um módulo em que nós vamos aprender elementos constitutivos de um projeto de pesquisa e como fazer esses elementos. Como que eu escolho um tema, como eu faço a minha justificativa, como eu elaboro as minhas hipóteses, como eu planejo o cronograma, como que eu escolho os métodos e os procedimentos técnicos de pesquisa, como que eu faço as minhas referências. Tudo isso a gente vai estudar no módulo 7, que é o módulo de elementos de pesquisa. Tá bem? Este é o curso. Espero que vocês façam um bom proveito, que gostem do curso,
Qualquer dúvida que tiverem, entrem em contato. No próximo vídeo, a gente vai falar de quais são os objetivos que nós pretendemos alcançar ao longo dos módulos seguintes.